Vamos lá no ano. Então veja só, a partir de agora a gente vai trabalhar com funções, certo? E aí, o que são funções, certo? Então observe que dentro das funções nós temos um sistema de coordenadas cartesiano, certo? Aquele famoso plano cartesiano que a gente viu lá no 7º ano, certo? Então, observe que esse sistema de coordenadas cartesiano, ele foi criado por quem, certo? Então, observe que aqui nós temos o famoso René Descartes. Então, esse plano cartesiano, pessoal, é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Ele trata-se de dois eixos perpendiculares, certo? Que são chamados de eixo na horizontal X e na vertical Y, certo? E por que são chamados de perpendiculares? Porque quando um cruza o outro, ele forma um ângulo de 90 graus, certo? Ele forma um ângulo de 90 graus. Uma reta passa pela outra, certo? Cortando um ponto comum, onde aquele ponto ele forma um ângulo de 90 graus, certo? É por isso que eles são chamados de perpendiculares, é como se fosse uma cruz, certo, pessoal? E aí, ele diz que eles se cruzam. No lugar que eles se cruzam, no lugar que eles se tocam, é o chamado ponto de origem, certo? Aí, as retas numéricas são chamadas de eixos coordenados. O plano é dividido em 4 quadrantes. Como assim? Ora, veja só. A reta numérica horizontal é chamada de eixo das abscissas, certo? A gente vai ver nesse instante o desenho como é que ele funciona. Quem é esse eixo das abscissas? É o chamado eixo X, é aquela reta horizontal, certo? E a reta numérica vertical é chamada de eixo das ordenadas, que é o chamado eixo Y. Aí, observe agora. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização, certo? Alguns pontos no espaço, certo, pessoal? Então, é através desse plano cartesiano, certo, pessoal? Dessas coordenadas que são localizados esses pontos no espaço. Então, ele é fundamental, certo? Então, principalmente, pessoal, para esses pilotos, certo? Avião ele anda de acordo com esses pontos no espaço, certo? Tem uma trajetória para ele seguir, é de acordo com essas coordenadas cartesianas, onde tem longitude, latitude e aí assim por diante, certo? Então observe que esse método ele é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia, certo, pessoal? Então, isso aqui nós vamos ver agora como é que funciona da seguinte forma, ó. Como funciona o plano cartesiano, certo? Como ele é feito, certo, pessoal? Então, observe o seguinte, nós temos aí dois eixos, o eixo da horizontal X e o da vertical, que é o Y, certo? Nesses pontos que as duas retas se encontram, certo? No ponto que as duas retas se encontram, ela divide, ó, em 4 quadrantes. E observe que ela vem girando no sentido anti-horário, certo? Então aqui eu tenho, ó, o primeiro quadrante, aqui eu tenho o segundo. Então observe que ele vem, ó, no sentido anti-horário, assim, pessoal, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Como eu falei, aqui na horizontal a gente tem, certo, o eixo das abscissas, que é o eixo X. Na vertical eu tenho o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. E aqui, ó, nesse encontrozinho das duas, aqui é chamado ponto de origem. Então, observe que aqui nesse ponto ela formou 4 ângulos iguais, 4 ângulos de 90 graus, certo, pessoal? Então, esse é o plano cartesiano, certo? Lembrando que a gente vai colocar números nele depois e vocês vão ver como é que funciona. Então, ó, é importante notar
que no plano cartesiano os números podem ser positivos ou negativos. Como é que a gente sabe o que são números positivos? Quais são os números? Pronto, veja só. No encontro, que é chamado ponto de origem, é situado o zero. Localiza-se o zero aqui nesse ponto. Aí, a partir do zero, vamos lá. A partir do zero, à direita, na linha do x, são os positivos. E para cima do y também são positivos. Aí eu venho à esquerda do x negativo e embaixo na linha do y também negativo. Então, continuando aí, observe que o primeiro quadrante, os números sempre são positivos. Por que isso? Ó, pessoal, essa linha da direita aqui, do zero, à direita do zero do x é positivo. Essa linha aqui do y, acima do zero, também é positivo. Então, quando eu faço aqui, o encontro desse com esse só vai ser números positivos, certo? Isso quer dizer, ó, esse primeiro quadrante, certo? Os números sempre serão positivos. Depois vocês vão ver direitinho a localização, como eu entender melhor o que eu estou falando, certo? Porque a gente vai no passo a passo direitinho aqui para vocês entenderem melhor. Então, aqui nesse primeiro quadrante só estão localizados números positivos, tanto do x quanto do y, certo? Observe que ele diz x é maior que zero e y maior que zero. Ou seja, números maiores que zero são todos os números positivos. E aí, segundo quadrante, ó, os números são negativos ou positivos. O que isso quer dizer? Vamos lá. Nesse segundo quadrante, essa linha do x, observe que o encontro aqui, que é o ponto de origem, é o zero. A esquerda do x, ou seja, a esquerda desse zero, são números negativos. E para cima são o que do y? Positivo. Então, nesse segundo quadrante aqui, ó, quando eu localizo, certo? No segundo quadrante, vai ficar negativo com positivo. Onde o x é menor que zero. Quais são os números menores que zero? Os negativos. E o y é maior que zero. Então, vai ficar negativo do x e positivo para o y, certo? Vamos ver o que é que diz o terceiro quadrante. O terceiro quadrante, os números são sempre negativos. Ora, os números são sempre negativos. Por quê? Porque ele pega a parte negativa da linha do x e pega a parte negativa da linha do y. Então, ó, o encontro desses aqui, no terceiro quadrante, serão sempre números negativos, em ambos os casos. Tanto faz o x e o y aqui, porque ele vai ser localizado aqui dentro, ó. Então, nesse terceiro quadrante, o x e o y sempre serão menores do que o zero, certo? Isso quer dizer que dentro do terceiro quadrante, pessoal, só ficam localizados números negativos, certo? Tanto do x quanto do y, certo? E no quarto quadrante, os números podem ser positivos ou negativos. Por quê? O encontro deles vai ser desse lado aqui, ó. E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho os positivos aqui do x, que é à direita do zero, e abaixo do zero, na linha do y, os negativos. Então, eu vou ter positivo do x, negativo do y. Então, ele diz aqui, ó, o x é maior que zero, então o x é positivo. O y é menor que zero, então o y é negativo, certo? Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Observe agora aqui o seguinte. Veja só agora aqui como é que funciona o exemplo com números aí, certo? Então aqui nós temos um exemplo bem práticozinho, ó. Primeiro, a localização de um ponto, ele é dado por coordenadas cartesianas. O que são coordenadas cartesianas? O ponto de encontro, certo? São dois números. Sempre vai ser dois números, pessoal. O encontro desses dois números é que são chamados coordenadas cartesianas. Um com valor de x, outro com valor de y. Digamos que eu tenho aqui o ponto A, certo? E a localização é 3,4. Observe o seguinte, pessoal. Essa localização ela sempre vai ser colocada desse jeito, separada os dois números do x e do y, separados por uma vírgula e colocado dentro de um parênteses. Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu tenho que saber que esse 3
é o primeiro número do par ordenado, certo, pessoal? 4 é o segundo número. Esse primeiro número, pessoal, ele sempre corresponde à linha do x. O primeiro número a ser colocado no par ordenado é sempre a linha do x. Eu quero localizar esse par ordenado 3,4. Ó, observe que o 3 é positivo. Então, como eu falei, ó, aqui eu tenho, certo, a linha do x horizontal, a linha do y vertical. Aqui o encontro, que é o número 0. Então, ó, 3, eu venho aqui, ó, 3, certo, do x, certo, eu venho para o 3 e vou para o 4 do y. Como os dois números são positivos, então vamos observar que a localização vai ficar no primeiro quadrante, certo? Os dois são positivos. O 3 é positivo do x, então vai ficar do 0 para a direita, aí. E o 4 é positivo do y, então vai ser do 0 para cima. Então, ó, eu levo, certo, do 3 até chegar no 4. Chega lá, ó, eu encontro com o 4, faço o pontinho e localizo o ponto A, certo? Muito simples. Letra B, eu quero localizar, certo, o par 2, menos 3. 2 é do x, o menos 3 é do y. Aqui eu tenho um número positivo e um número negativo. Então observe que, ó, o 2 do x, aí eu desço até o menos 3 do y. Então, ó, eu ligo do 2 ao menos 3. Aí no encontro deles dois, vai dar duas linhas, eu faço o pontinho e coloco a minha letra B, certo? Letra C, observe, sim, só uma observaçãozinha. Observe que a letra B, ela está localizada no quarto quadrante, então que é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, como ela está dentro do quarto quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y é negativo, certo? Letra C, eu quero localizar o ponto, o par ordenado menos 2,3. Então, o menos 2 é do x, o 3 é do y. Ou seja, o menos 2, o negativo, está no x e o 3 positivo é do y. Então, o que é que eu faço? Venho aqui, ó, como eu já sei que aqui do 0 para a esquerda é negativo, então eu tenho aqui, ó, 0 menos 1 menos 2. Então, aqui é o x. O 3, certo? O 3 é positivo, então ele tem que ir lá para cima. Então, eu faço aqui, ó, menos 2 e vou ligar lá no 3, certo? E observe, pessoal, é muito isso aqui. Quando vocês forem fazer essa localização, essa linha tem que ser assim uma linha tracejada. Não pode ser aquela linha reta, senão o desenho vai ficar horroroso, certo? Então, cuidado com isso aqui, pessoal. Então, ó, menos 2 e 3. Fica mais organizado, mais arrumadinho, certo? E que quando você fecha tudo, vai ficar igual essas linhas aqui. Aí ninguém vai saber mais o que é de localização de nada. Então, ó, do menos 2 para o 3. Então, está dentro do do segundo quadrante, certo? Então aqui eu tenho o segundo quadrante. Esse segundo quadrante é formado por números negativos do x e números positivos do y. E por último ponto, o par ordenado, certo? D. Então, menos 5, menos 2. Menos 5 do x, menos 2 do y. Então eu tenho aqui, ó, eu venho primeiro número, certo? Nunca é demais a gente falar. O primeiro número, pessoal, sempre corresponde à linha horizontal do x. É o primeiro número a ser colocado. É por isso que dá o nome para ordenar, certo? Então eu venho aqui, ó, à esquerda do 0, menos 5, e abaixo do 0, na linha do y, menos 2. Encontro, coloco o meu pontinho, letra D, certo? Isso é bastante tranquilo, certo? Tanto pode vir assim e a gente localizar, ou então ela pode vir assim e a gente colocar desse jeito, certo? Até aí tá tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá, seguindo aí. Então observe o seguinte, observe que ele diz aqui, ó. Então eu coloquei aqui, ó, isso é bem tranquilo. Assim, podemos dizer, por exemplo, que 3 é a abscissa de A, ao mesmo tempo em que 4 é a ordenada de A. Isso pode ser feito para os demais pontos ilustrados, portanto, é fato que 2 é a abscissa de B e que menos 3 é a ordenada de B. Vocês poderão encontrar essa forma de se referir às coordenadas cartesianas em alguns exercícios. Agora fiquem atentos a essa dica bem importante. Então veja só agora, o que é que nós vamos ver aqui agora, certo? Observe essa dica aqui.
Pessoal? Ó, conjunto A. Conjunto A é formado por 1, 2, certo? Eu tenho dois elementos no conjunto A. No par ordenado, eu tenho 1, 2 também. Mas qual é a diferença? É que no conjunto, quando eu faço o conjunto, eu tenho dois elementos. Eu posso botar 1, 2 ou 2, 1. É dois elementos dentro desse conjunto. No par ordenado, não. Então, por isso que o conjunto é diferente do par ordenado. Eu não posso chegar lá no par ordenado e botar 1,2. É a mesma coisa que 2,1. É completamente diferente, pessoal. Completamente diferente, certo? E mais na frente vocês vão ver o porquê que eles são diferentes. Então, observe que, a forma como descrevemos os pontos ou coordenadas do plano cartesiano é chamada de par ordenado. É por isso do nome par ordenado, pessoal. Porque a ordem que os elementos são dispostos importa. Então não é a mesma coisa. Quando eu falo o ponto A tem as coordenadas 1,2, é a mesma coisa que eu botar 2,1. Não, é completamente diferente, certo? Então, observe agora aí o seguinte, observe que, por isso que eu tenho aqui, é imprescindível estudarmos mais alguns conceitos sobre a localização dos pontos no plano cartesiano. Nós vimos nos planos apresentados anteriormente coordenadas dispostas por todos os seus quadrantes. Nós vimos exemplo no quadrante 1, no 2, no 3 e no 4, não foi isso? Mas a verdade é que podem existir pontos que se localizam exatamente sobre os eixos X e Y e também sobre as bissetrizes que cortam os quadrantes. Quando isso acontecer, as coordenadas terão uma configuração específica. Olhem só. Então veja só como é que vai funcionar isso aqui, certo? Então veja só. Digamos que eu pedi para vocês fazerem um plano cartesiano, e esse plano cartesiano vocês vão me dar essa localização. Digamos que eu vou pedir para vocês localizarem esses pontos aqui. 0,4. O par ordenado 0,4. Então, pessoal, observe. Primeiro número corresponde a x, segundo número ao 4, a y. Então, quando o x é 0, eu vou assinalar na linha do y. Então, eu chego aqui, o ponto A onde ficou, certo? Eu chego, porque o 4, ele está correspondendo a quem? Ao y, e o par ordenado dele é quem? É o 0. Então, eu não tenho como ligar do 4 para o 0. Eu chego lá, como o 4 é positivo, é lá em cima no y, eu marco no número 4 e coloco a letra A. Quando eu coloco aqui o pontinho no 4, eu já sei que o elemento do par ordenado é o 0, certo? Agora, na letra B foi o contrário. Eu tenho o 3 como x e o 0 como y. Olha o que é que eu faço. Eu chego no 3 da linha do x e marco, certo? E no C, 0, 0. Esse é o único caso, pessoal, que a gente marca no encontro das duas linhas. Quando os dois números do par ordenado for igual a 0. Então, quando os dois números for 0, x e o y, a gente marca no encontro das duas linhas, certo? Mas nos demais casos, se o x é 0 e o y for um número qualquer, você vai lá no número e marca na linha do y. Se o x for um número qualquer, o y for 0, você marca na linha do y. Digamos aqui que eu botasse D, aí eu botasse menos 5 e 0. O menos 5 correspondia o x, eu marcava aqui, certo? Tranquilo até aí? Pronto, então vamos lá, continuando aí, certo? Então, pessoal, o que é que nós iremos fazer? Veja só, vocês irão fazer a parada obrigatória da página 67, certo? Parada obrigatória da página 67. E aí, lembrando que, certo? Farão atividade, certo, pessoal? Aqui na nossa, tudo isso, nós estamos avaliando vocês. A maneira de avaliar a gente agora mudou, porque a gente está avaliando vocês até mesmo na presença das aulas, certo?
aquilo ali conta ponto e muito para vocês, certo? Então não deixem de assistirem às aulas, porque a gente está avaliando vocês por ali também, pela frequência, certo, pessoal? É por isso que eu sempre coloco, não deixe de fazer a lista de frequência. Essa lista de frequência, ela está sendo passada para o diário, certo? Então, a gente vai ficar por aqui, bons estudos e até a próxima, certo, pessoal? Então, como eu falei para vocês, não deixem, certo, de assistirem às aulas e façam a parada obrigatória da página 67, certo? O que é que vocês irão fazer? É o seguinte, certo? Lá tudo muito simples, certo? Então não tem segredo. Tem um exemplo no livro, certo? Qualquer coisa, dá uma olhada na videoaula novamente, certo? Pode até responder as atividades assistindo a videoaula, certo, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima. Bom final de semana para todos aí.